Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast para toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rodolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, tudo bom com você? Tudo ótimo, maravilha. E aí, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar com o vereador, professor Anderson Figueira, e, bom, pela sua trajetória ele já ingressou na Força Aérea, já fez manutenção de aeronaves, foi investigador de acidentes, se formou em Direito, e hoje ele é vereador da Câmara de Guarujá e professor de manutenção de aeronaves na ETEC de Santos. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa essa noite. E aí, tudo bom? Ô, Jean, muito obrigado aqui pela oportunidade. Rapaz, tô me sentindo em casa. Hora do pod, muito legal, entendeu? O espaço de vocês aqui, todo o trabalho. O Rodolf também, um cara nota 10. Obrigado. Então, muito obrigado pela oportunidade e a vocês ouvintes também que estão nos acompanhando. Obrigado, eu. Obrigado. Assim, a gente tá muito feliz mesmo com a sua visita, né? E antes mesmo de começar, nós falamos um pouquinho sobre algumas histórias aí. E eu acho que vai ser bacana aí pro pessoal que tá vendo o vídeo aí. E a gente queria começar até falando um pouquinho como foi o seu início na Força Aérea. Bom, isso foi bem legal. Meu irmão mais velho, nós somos uma família em 4 homens, tá? E meu irmão mais velho, uma vez ele lançou o seguinte desafio. Na época eu tinha o cabelo um pouco maior, né? Ele falava assim, poxa, que eu falei que eu queria prestar um concurso militar e tal, e ele não acreditava. Ah, não, tu não tem perfil pra isso e tal. Tá bom. Pois eu fui estudando devagarzinho, sem que ele soubesse, né? E então eu passei no concurso. Ingressei pra Força Aérea. Até que eu me apresentei pra ele. Quando eu fui pra conversar com ele, aí eu já me apresentei na casa dele, que ele não mora comigo, né? Eu já estava fardado, cabelo modelo Reco mesmo, né? Tinha acabado de entrar como aluno na ocasião. Uhum. E então pra ele foi até uma surpresa. Mas meu irmão é super legal. E a gente se entende muito bem. E a coisa foi acontecendo. Aí eu fiz o curso de manutenção de aeronaves, né? Foi na Força Aérea Estudei do Guarujá aqui. Na escola Marechal Duarte Eduardo Gomes, que fica ali na base aérea de Santos. Ah, entendeu? Legal. Aí fiz o curso. A gente fala Guarujá, mas na verdade é Santos, né? Então, não, ali é Guarujá também. É que antigamente Guarujá também era considerado Santos, né? Só depois de muito tempo foi que Mas o houve nome ali ficou base a emancipação. Isso, assim como tem Iate Clube de Santos, ele fica no Guarujá, Entendi. porém ficou o nome. Base Aérea de Santos, a base aérea fica no Guarujá, porém prevalece o nome, né? Base Aérea de Santos. Ah, perfeito. Entendeu? E aí, então, fiz o concurso, ingressei, né, pra Força Aérea, fiz o curso de manutenção de aeronaves, estágios, enfim, aí fui me aperfeiçoando, aprendendo ali e tal, até que o curso, na época, ele tinha sido fechado. Isso em 2001. Em 2001, por conta de uma resolução do Estado, o curso fechou. Aí ficou fechado durante um ano. E aí eu lembro de uma vez o professor Gonçalves estando lá na casa dele, assim, meio de cabisbaixo. Perguntei, professor, e o curso e tal? Ele, pois é, antes a gente encontra as dificuldades e tal. Falei, professor, mas tem uma pessoa, né, que pode lutar por esse curso, é o senhor. Né, o senhor que tem toda a história, toda a trajetória. Esse homem já é falecido, mas ele é considerado pela gente o pai da manutenção, porque ele deu a vida por esse curso. Entendeu? E aí ele ouviu, ele falou, Anderson, sabe que você é a segunda pessoa que já me fala isso hoje? Eu falei, é mesmo? Tá disposto a lutar? Eu falei, estou. Então iniciamos. Aí começamos uma trajetória. E junto com pais de alunos, né? Aí fomos em tudo quanto é lugar. Até que, através do Centro Paula Souza, na ocasião, em uma reunião, o professor Gonçalves, muito experiente, né? Saímos da reunião. O que nós havíamos deixado para ser discutido lá? Que nós queríamos 2 salas de aula para fazer o curso voltar. E então a superintendente da época olhou e falou assim, olha, eu não vou dar as 2 salas de aulas para vocês não, que vocês estão pedindo. Pelo histórico do curso, eu vou fazer diferente. Eu vou montar uma ETEC lá no Guarujá. Nossa, legal. Caramba. E aí eu lembro, né, depois de conversando com o professor, né, depois da reunião, falei, professor, e aí? O que o senhor acha? Ele, Anderson, calma. Vamos ver, porque a gente já teve outras promessas também. Vamos sentir, né? Vamos nos empenhando e tal. Falei, tudo bem. E a coisa foi acontecendo.
Até que, quando foi em 2006, né? Ano centenário do primeiro voo do 14 bis, a ETEC estava sendo inaugurada lá no Guarujá. E então, em 2006, o curso retornou. Interessante é que o curso funcionou na Escola da Base Aérea, na Marechal Eduardo Gomes, há 28 anos, de 75 até 2001, entendeu? Então, mas se eu não estiver errando as contas aí, né? Aí ficou 2 anos parados, né? Quando foi... Eu falei 2006, né? Isso. Quando foi nesse período aí ele retornou. E aí ele funcionou na ETEC até 2 anos atrás ele estava funcionando ainda. Mas aí quando começou, o senhor começou com... Dando aula. Aí eu fui lecionar também na ETEC. Legal. Entendeu? Embora eu também já lecionava em São Paulo. Em uma escola de aviação lá em São Paulo. Você estava na Força Aérea e lecionava em São Paulo. Tá. Entendeu? Em uma escola em São Paulo. E aí, depois fui lecionar na ETEC. Aí prestei o concurso também para a ETEC, naturalmente. Então a ETEC, ajudamos a trazer ETEC para a cidade. Ou seja, o curso começou. Na ocasião, também prestei o concurso para a ETEC. Fui aprovado pelo Estado. Iniciei na ETEC também. Fui professor na ETEC, coordenei o curso, fui coordenador durante 12 anos do curso. O curso funcionou sempre muito bom. A maioria dos nossos alunos, todos sempre com boas expectativas. 70% dos nossos alunos sempre contratados pelas empresas aéreas. Porque, como é um curso antigo, e graças à experiência que temos, poxa, o curso existe desde 75. Então, qualquer empresa aérea que você vá, no Brasil e até fora do Brasil, tem alguém nosso lá. Alguém que formou no curso e ocupando posições hoje, né, muito boas. O diretor geral da manutenção da Gol Linhas Aéreas, um ex-aluno do curso. Olha que legal. Vamos lá, Família Lisboa, são 3 ex-alunos formados no curso também. Um deles gerenciou a Unite, uma empresa americana na América Latina inteira. Quer dizer, um ex-aluno do curso, daqui de Vicente Carvalho, Guarujá. Olha, então Entendeu? o curso mudou a vida de muitas pessoas. Muita né? gente. E 70% é um índice bom, né? Com certeza. De aproveitamento. Hoje mais ainda. Por quê? Porque assim, para você formar um técnico em manutenção de aeronaves, você não forma do dia para a noite. É um tempo. É no mínimo 1 ano e meio para formar ele com um módulo. Se for para formar os 3 módulos de acordo com as normas internacionais que o Brasil é signatário, você vai levar em torno de 3 anos para formar o técnico completo. Então, você não pode soltar uma pessoa para mexer no avião sem que tenha o conhecimento, né, necessário. E como tem poucas escolas nessa área, então, logicamente, que o mercado acaba absorvendo o pessoal para a área. Então, é muito gratificante. A Embraer vem pegar aqui também? Ixi, vários ex-alunos. Tem muitos amigos lá. Porque a Hoje... Embraer, se não é a maior, é uma das maiores do mundo, né? Ela é a segunda, né? Ela é a segunda, é fabricante, a Embraer. Isso. São José dos Campos, né? Enfim, vários ex-alunos também trabalham lá hoje, técnicos, inspetores, supervisores, diretores, entendeu? De setores da Embraer. Enfim, assim como também acontece nas empresas de helicópteros, né? Helipark, enfim, nas empresas aéreas de linha, como a Latam, Azul, sabe? Enfim, onde você imaginar, tem alguém nosso lá trabalhando, ganhando bem, sustentando suas famílias, graças a esse curso. E eu imagino que os alunos têm que ser dedicados, né? Porque um aluno mais ou menos, depois para mexer num motor de avião... Não dá. É meio complicado, né? Porque não pode parar, né? Então, legal, assim, que normalmente quando o jovem ele vem para essa área, é porque ele já tá, né? Ele tem esse objetivo, né? Poxa, eu quero ir para essa área. E aí, eu vou ser sincero, a gente não tem dificuldade com nenhum aluno nosso. Exemplo, o Vitor, que tá aqui também, né? Foi nosso aluno. O senhor voaria, então, nos aviões que seus alunos mexeram Com certeza. na mecânica. O meu exemplo foi esse. Eu lembro que quando eu estava cursando ainda, né? Aí eu fazendo estágio, aí eu lembro que a gente aqui na base, a gente mexeu num helicóptero, era o 86. E aí, na época, eu e o sargento
Vou lembrar o nome dele depois. Hum. Aí eu falei, trabalhamos o dia inteiro naquele helicóptero. Terminamos o trabalho, ele falou, Figueira, agora vamos lá pro voo pra gente testar. E aí, né, foi legal, entendeu? Porque assim, você, sabe, poder ver na prática, pô, mexer naquilo ali. Lá em cima, aí você começa a dar mais valor ainda, né? Você fala, Fiz meu pô, serviço bem será que eu feito. trabalhei certo? Fiz meu serviço bem feito. Fiz meu serviço bem feito. Entendeu? Então, assim, é um curso muito gratificante. Agora nós estamos lutando, né, para que consigamos o retorno dele, porque ele está fechado novamente. Já estive reunido com o secretário de Ciência e Tecnologia. Quem esteve comigo na ocasião foi o deputado Tenente Coimbra, né? Nos levou lá, nos disse que vai nos ajudar a trazer o curso novamente, mas eu confesso que está demorando para a gente conseguir esse retorno aí. Então, assim, eu quero até aproveitar desse espaço, não queimando ninguém jamais, pelo contrário, né? Quero crer que o secretário de Ciência e Tecnologia está até nos dando a mão para que possamos trazer o curso de volta para nossa região, entendeu? Mas, secretário, tem que ser mais rápido, mais ágil, porque o mercado não espera. Nossos alunos estão ansiosos para retornar para a área. Tem muita gente querendo. É cultura. É verdade. O secretário de Ciência e Tecnologia, eu digo do governo lá do Tarcísio, né? Tarcísio. São duas, né? Além de cultura, é emprego. Com certeza, São com duas, certeza. Ajuda bastante. Ajuda O governador, necessário, o governador Tarcísio também, numa ocasião que estive com ele, me disse que iria ajudar também a trazer o curso, sabe da importância. Estamos trabalhando com esse objetivo, né? Estou buscando reforços, são mais esforços. Eu entendo que para isso não existe bandeira, cada um tem suas aspirações, seus entendimentos, mas nesse momento, para esse tipo de coisa, eu não costumo, enfim, dividir nada. Pelo contrário, a gente tem que somar esforços, somar as forças pelo bem comum, né? Sim, então, independente de quem seja, se quiser ajudar a trazer o curso de volta, eu estou à disposição para conversar. Acho que o mais importante é trazermos o curso porque ele beneficia a toda a Baixada Santista. Inclusive, alguns ex-alunos vinham de fora, vinham de São Paulo, da grande São Paulo, estudar aqui conosco, porque o curso sempre foi gratuito. Então, isso é legal. E uma coisa, vindo do aeroporto para cá, vai ajudar também mais Com o curso, certeza. né? Ou o curso vai ajudar bastante o aeroporto também. Porque vai ser mão de obra, né, para o pessoal. Isso mesmo, ó, o Jean e o Rodolfo foram direto foram na ferida agora. Imagina, como pode? Um aeroporto chegando na nossa cidade e a gente não ter o curso de manutenção de aeronaves, que é pioneiro no Brasil. Eu posso dizer com certeza que depois da Força Aérea, no Brasil inteiro, a melhor escola de manutenção de aeronaves é a nossa. É o curso daqui, da base, da Marechal Duarte Eduardo Gomes, que hoje, até então, estava funcionando na ETEC. Então, assim, nós precisamos, sim, unir forças para reavivar, trazer esse curso a funcionar novamente. Já fiz algumas matérias junto às TVs, né? As TVs aqui da cidade, enfim. E anseio, sim, para que possamos trazer esse curso de volta. E sobre esse projeto, Asas da Educação, o que seria, assim? Esse é um projeto também gratuito. Funciona ali na escola da base, na Escola Marechal Duarte Eduardo Gomes. É um projeto de reforço escolar. O que acontece? O suboficial Edson Lima, ele fazia um trabalho de reforço escolar há mais de 20 anos, gratuitamente. Eu também, há cerca de 20 anos, junto à aviação, trabalhava um projeto parecido, né? E há cerca de 9 anos, nós, num evento, nos encontramos e aí um colega, o pastor Jonas, falou, poxa, vocês trabalham com os mesmos objetivos, mas em áreas diferentes. Por que vocês não se unem? E ali a gente se uniu e criamos o Asas da Educação. É um projeto de reforço escolar com cidadania, civismo, patriotismo, onde a gente trabalha valores. A gente, na realidade, reforça, fortalece o jovem com aquelas informações que os nossos pais nos dão em casa, né? Ou nos davam, muitos davam, porque hoje em dia os pais trabalham tanto, corre aqui, corre ali, não dá nem tempo para poder, né, orientar o filho. Corretamente. Né? Isso. E aí a gente, poxa, com esse exemplo que tivemos, com o exemplo de outras pessoas que também conhecemos, né, no passado, o senhor citou aqui a Embraer. A história da Embraer é fantástica. Quem criou a Embraer foi um dos percussores ali, foi o Osiris Silva.
A história dele, ele também tem uma história parecida com essa. Como é que foi que ele foi parar na aviação, né? E depois ele passou a criar, fabricar avião no Brasil. Então, justamente por quê? Porque ouviu de pessoas para mostrar para o jovem que, olha, que nada está tão distante, que ele também pode perseverar, que ele, se ele estudar, se ele correr atrás, ele pode, sim, conquistar o objetivo dele. E que outras pessoas também conquistaram, e se outras pessoas conseguiram, ele também pode. Até porque o jovem ele tem um potencial muito grande dentro dele. Ele só precisa acreditar, colocar isso para funcionar e estudar que as coisas acontecem. Tá certo. Anderson, você também, depois da carreira da aeronáutica, Sim. você estudou direito, né? Você se Sim. formou em direito. O que levou você a ir para a área de direito, assim? Então, eu queria ser delegado de polícia na época, né? E aí, poxa, eu falei, vou estudar direito, né? Então, mesmo estando no quartel, eu falei, vou estudar direito. Tudo bem. Comecei a estudar. Primeira turma de manutenção de aeronaves que eu fui lecionar. Primeira turma da ETEC, inclusive. Tive a oportunidade de dar aula. Quem era um dos alunos? O delegado titular de Cubatão, Dr. Armando. Pô, se ele estiver ouvindo, deixar um abraço aqui pra ele, que é um cara fora de série. E aí eu conversei um pouco com ele. Ele falou, pô, vamos trocar de lugar aqui, pô. Você veio pra fazer manutenção de aeronaves, então quer dizer, você quer fazer manutenção de aeronaves e eu quero ser delegado, né? Então a gente conversou, ele deu algumas dicas ali e tal, né? Foi um papo legal. E aí o tempo foi passando. Eu fui estudando ali e tal. Aí vieram os filhos, né? E aí você começa a repensar alguns conceitos, né? Falei, poxa, sempre gostei de adrenalina. Tive um pedacinho aí dentro da Força Aérea, onde dentro e fora também atuei como bombeiro, né? Então, aquela coisa de descer de rapel para resgatar uma vítima, entrar, sabe, no incêndio propriamente dita. Peguei várias emergências dessa natureza. Então, isso foi legal. Mas aí eu comecei a pensar, falei, poxa, isso aqui é legal. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, minha filha, minha esposa, né, eles dependem de mim. Se acontecer alguma coisa aqui e tal comigo, né? Então, eu comecei a mudar um pouquinho, sabe? Mudar um pouquinho a linha. Então, eu acabei deixando o sonho de ser delegado, entendeu? Então, essa foi a minha trajetória, que o senhor perguntou. Mas assim que aconteceu. Legal. E daí, hoje o senhor é vereador da cidade de Guarujá, e o que te levou a entrar na política? Pois é, né? Uma coisa que eu sempre vi era meus pais reclamar. A gente pequeno, jovenzinho, a gente olhar pro pai, poxa, porque tá ruim isso, porque tá ruim aquilo, que nada funciona na cidade. É o pai, é a mãe. Aí você via um vizinho também reclamando, também falando, né? E aí eu lembro que eu, de serviço, muitas vezes no quartel, eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, né? E aí eu tirava ali os minutinhos na hora, tava ali tranquilo, né? Mas tava em oração. Esperto, né? Ou seja, observando tudo, tomando conta ali do meu posto, né? Mas estava em oração também. E aí eu lembro que algumas vezes em oração eu falava para Deus assim, falei, Senhor, se um dia o Senhor me der oportunidade para eu ser alguém na vida, independente de onde eu esteja, eu me coloco à disposição para o Senhor me usar, para eu tentar fazer algo de bom, não para mim, mas para a sociedade. E, enfim, isso era a minha oração. Mas uma oração sincera, nunca pedi nada em troca, né? Aí eu lembro que o professor Gonçalves, numa ocasião, ele falou, Anderson, a gente precisa lutar pela cidade. A gente está fazendo um trabalho legal, ajudando o jovem, muitos estão conseguindo ajudar as suas famílias aqui, porque se formam aqui no curso e tal. Mas nós precisamos ter um representante na cidade. Tínhamos um representante, que era um vereador também, mas esse vereador foi assassinado. E o interessante é que ele tinha um perfil muito parecido com o meu, sabe? Ele também militar, só que do exército, né? Professor, formado em direito também, tinha essa mesma linha de peitar, de ir pra cima, tal. E aí o professor falou, poxa, só que o colega foi assassinado, né? Que era o vereador Romazini na época. E a gente precisa de alguém que, né, tem esse perfil. Eu vejo isso em você. Eu vejo tua dedicação, vejo tua vontade, vejo
queria que você conversasse com a sua família, avaliasse. E se a resposta for positiva, a gente lança essa ideia. Tá bom, professor. Fui reunir a família, onde você estiver, a gente apoia. E então, falei com o professor e ali começou essa trajetória. 3 anos, né? 3 tentativas, né? E nas 2 primeiras que o concorriam, não fui eleito. E na terceira, quis Deus que eu tivesse sido eleito. Então eu venho mantendo essa minha linha. Não, eu sou um vereador que eu costumo dizer que eu sou independente, oposição porque eu não ia concordar, né, com tudo que aconteceu e que está acontecendo na cidade. Então, eu tive que escolher entre um lado e outro. Eu falei, não, aqui não dá, fico por esse lado de cá. Entendeu? Então, sim, eu cobro bastante o sistema, eu questiono. Quais os maiores desafios aí que o senhor encontra lá no Guarujá, a questão da prefeitura? Sim. Os maiores desafios é você enfrentar um sistema sabendo que nada é propício a quem enfrenta o sistema. Por exemplo, a legislação ela beneficia mais o sistema do que quem quer fazer o certo. A exemplo, Guarujá, o regimento interno da Câmara, ele diz que toda vez que eu precisar de uma informação em relação ao prefeito, ou à prefeitura, né, em relação ao executivo, gosto de usar esse termo, né? Eu sou obrigado a fazer um requerimento, só que eu tenho que apresentar esse requerimento na Câmara. Esse meu requerimento, para chegar até a prefeitura, ao prefeito para ele responder, a Câmara tem que aprovar. Isso é um absurdo. É inconstitucional, inclusive. Porque daí muitas vezes, se tiver um grande apoio ali para a prefeitura, eles vão sempre... É o que acontece. Eu, como oposição, eu sou minoria. O que acontece com os requerimentos? Pode pegar o Diário Oficial. Eu sou um dos vereadores que mais coloca requerimento, se não o que mais coloca requerimento. Você põe e eles... acaba sendo rejeitado. Eles vetam a... Agora, por que isso? Porque o regimento prevê isso. Se você for pegar as demais cidades da Baixada Santista, não é assim. O vereador coloca um requerimento, a prefeitura já treme na base, se ela tiver com culpa no cartório. Por quê? Desculpe. Porque o que ela colocar ali no requerimento, ela tem que falar a verdade. O que ela colocar vai ser tido como a verdade que ela colocou. E se ela estiver mentindo, opa! Aí isso já pode gerar uma série de responsabilidades, improbidades, se for o caso, entendeu? Então, se o executivo está trabalhando errado e um vereador ingressa com um requerimento, o executivo, opa, já repensa 2 vezes. Na nossa Câmara não é assim. O nosso regimento prevê que o meu requerimento primeiro tem que ser votado. Isso é um absurdo. Porque, como você falou, se o prefeito tem uma bancada que é maior do que a oposição... Os nossos requerimentos sempre rejeitados. Aí o que eu fiz? Ingressei com um projeto de resolução para alterar esse regimento da Câmara lá no Guarujá. O projeto tramitou, mas não teve êxito. Foi rejeitado. Aí, mas graças a esse empenho que tive, uma ação judicial foi proposta. Já vencemos a primeira etapa, a primeira instância. Já estamos na segunda instância também, tendo aí o entendimento de que venceremos essa etapa e estamos aguardando apenas isso acontecer. Para que o regimento seja alterado por ordem judicial, que é incabível. Eu, vereador, para eu poder fiscalizar, eu preciso das informações. Como é que eu vou saber? Como é que é o contrato que foi feito com a empresa que está realizando o transporte na cidade? Como é que eu vou saber como é que estão os contratos com a saúde, com a educação? Para eu obter informação, o requerimento é o meu instrumento. Mas não tem o portal de transparência? Tem. Falar de portal de transparência no Guarujá? Impossível. Impossível. Quer ver um exemplo? Semana agora, esse tempo agora, foi feita uma alteração no portal lá na página da prefeitura, né? Onde todos os diários oficiais de todos os atos só permaneceu de 2022 para cá. E os demais? Por que foi retirado? Os demais? Ali
tem que ter todos os diários oficiais, não importa a época. Mas retiraram. Porque eu entendo que isso prejudica a transparência da cidade. Então, nada é publicado com transparência absoluta. Aí, por isso que o nosso instrumento é, sim, o requerimento. Quer ver outra situação? Eu e um outro vereador lá, que é o vereador Vaguinho, estamos sendo processados, estamos respondendo uma ação judicial. Por quê? Porque eu fui fiscalizar a prefeitura. Fui numa escola, vi que tinha ali algumas irregularidades, com base em algumas denúncias, levamos o diretor para a delegacia, porque não me deixou checar aquela escola. E é uma coisa que Prerrogativa é normal, minha. O vereador tem esse direito, né? tem E deve, que- né? na verdade. Exatamente. É direito e dever até. Eu estou representando a sociedade. Ali o vereador é o cidadão. Mas já não deve já arquivar esse processo? Já você tá na sua função. Então, aí que aconteceu? Olha só. Aí o diretor, na ocasião, não nos deixou entrar na escola. Falei, diretor, se o senhor não nos deixar a gente checar a escola, com base nas denúncias que temos, seremos obrigados a chamar a guarda municipal, a polícia militar, e a gente conduzir o senhor para a delegacia, porque o senhor está obstruindo, né, a nossa função. E então ele falou, olha, eu não tenho autorização, o secretário enfim, o executivo não me dá essa autorização e tal. Tivemos que levar o diretor para a delegacia. Passado alguns dias, ingressamos, aliás, fomos fazer uma fiscalização, eu também e o Vaguinho novamente, só que dessa vez lá nos almoxarifados da prefeitura. Tínhamos uma outra denúncia, chegamos lá, a mesma situação. Levamos o diretor para a delegacia, chamamos polícia, guarda municipal, aquela situação toda, né? Para minha surpresa, passados aí umas 2 semanas depois, chegou em casa a notificação. Olha, vereador, o senhor foi notificado para responder esta ação judicial que a prefeitura ingressou contra mim. Nossa. Para quê? Para eu não poder fiscalizar, a menos que eu avisasse a prefeitura o dia, o horário, ou seja, Com que eu muita vou fiscalizar. antecedência, Ah, sério, né? Então não é mais fiscalização, é visita. Deve ser isso, né? Pô, gente, aí não dá, né? Então eu tô respondendo esse processo. E só saiu até agora a sentença complementada com esses termos. Então, você me perguntou qual a dificuldade, qual o desafio. O desafio é fazer o bem. Porque quando você quer fazer o que é certo, realmente você vai ter que se deparar com forças, com situações que já estão ali, ó. E você vai ter que arrumar um jeito de passar por cima, de driblar aquela situação e fazer, né, a administração entender que, poxa, tu tá ali só para fazer o certo e que tem que mudar aquele sistema, que tem que mudar ali o regimento, sabe? Esse é o maior desafio. Uma coisa que eu não consigo entender, mas aí acho que é Brasil todo. Por que as votações, algumas pelo menos votações, as mais importantes, são feitas em sigilo? Entendi. Porque igual, se eu votei em você, pegar ou se eu uma votei batatinha aqui, se ó. eu votei no deputado, ou se eu votei no senador, ou se eu votei no vereador, eu quero saber o que ele está falando, o que ele está votando. Porque, infelizmente, não dá pra gente acreditar se não tiver lá o nomezinho dele e falar votou a favor ou contra. Porque ele vai falar, se provavelmente numa situação difícil, depois da votação, eu ficar perguntando para cada um, você foi a favor ou contra? A favor ou contra? Se a população é a favor, mas o governo é contra, e votaram contra, a contra ganhou, se eu sair lá falando, você votou em quem? Você votou em quem? Todo mundo é a favor. Perfeito. E não é... Eu quero saber quem tá mentindo ou não. Então, Quem que tá falando a verdade. eu vou dizer para você, Tinha que ser aberto. viu, Jean? Sua pergunta é muito importante. Eu também penso exatamente igual você. Mas nesse caso, nesse ponto, eu preciso reconhecer que a Câmara Municipal do Guarujá está um passo à frente de muitas outras. Porque todas as nossas votações lá, elas são abertas. Que bom. Então nós votamos, a população olhando Sabe o pra que tá gente, acontecendo ali. fica tudo registrado, é televisionado, inclusive pela TV Câmara. Todas? Todas elas. Então, por exemplo, quando teve lá o impeachment do prefeito, pode pesquisar lá, que em todas elas, o vereador professor Anderson Figueira
e o vereador Vaguinho, nós votamos para que ele fosse impeachmentado. Ou seja, e de que forma? Eles perguntam lá, os vereadores que são, dependendo da votação, a favor, né? Digam sim. Os que forem contrários, digam não. Você vai ver lá. As E minhas mostra votações. todos. Mostra Ok, todos. Quando não, a votação muitas vezes ela acontece também. Quando o voto ele não é pronunciado, é pelo ato, né? Então o presidente vai perguntar: os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, sentados. E os que forem contrários se põem de pé. Também é tudo televisionado, legal, tudo registrado. Então, bacana. nesse caso. Pra saber bem, acompanhar bem. O povo consegue acompanhar, né? Acompanha, entendeu? O problema, mas aí isso é legal que você falar também, viu, Rodolfo? Porque falta também a população acompanhar isso. Infelizmente, a população do Guarujá, poucos que acompanham. Posso dizer que quase ninguém acompanha. E aí a gente tem que, de vez em quando, ficar replicando, né? Vamos dizer assim, como que a gente se posicionou, que é para a população conhecer. Mas num universo de 290 mil pessoas aproximadamente hoje no Guarujá, fica difícil a gente conseguir levar informação. Olha aqui, pessoal, como que eu, vereador, professor Anderson Figueira, votei, para você conhecer, para você saber que eu votei contrário, por exemplo, aumento de salário para o prefeito, para vice-prefeito, inclusive para mim mesmo, para os vereadores. Então, mas Sabe? falta mais consciência do povo, né? Falta essa parte. Mas uma acho coisa que de que eu- 5 anos pra cá melhorou. Eu Melhorou, creio que mas devagarzinho, mais né? ou menos. Mas tá, Eu tá fraquinha ainda essa parte. Na última eleição, eu tava indo votar. Sei. E queira ou não queira, o pessoal ainda joga lá os panfletinhos, Os santinhos, né? Os santinhos, tal. Não pode entregar hoje em dia, mas você chega de manhã, tá lotado no chão, né? É uma prática errada. Mas eu fiquei surpreso. Eu tava indo e tinha um rapaz que tava olhando no chão, olhando. Eu pensei que ele tinha perdido alguma coisa, porque ele tava... Eu falei, tudo bem, perdeu alguma coisa? Ele falou, não, eu tô pegando, vou ver aqui em quem que eu vou votar. Olha só. Não, Eu não acreditei que ele tava... isso não dá. Assim, a decisão dele, ele tava disposto a pegar um papelzinho e tipo, é esse aqui que eu vou votar. Qualquer um que vai... Sem saber, sem conhecer. Eu acho que Verdade. o pessoal tem que ter mais consciência, né? Com certeza, viu, Rodolfo? Porque o que acontece? Inclusive, eu como professor, né, de ética e cidadania, legislação, eu gosto também de instruir, dar dicas, né? Então, o que eu oriento? Em primeiro lugar, não venda seu voto. Independente de ser a primeira vez que você vai votar, segundo, enfim. Não venda, não negocie. Porque ali, se você vende, você está negociando o atendimento da saúde que pode fazer a diferença na sua vida. Ou na vida de um parente, de um amigo, de um munícipe. Entendeu? A própria educação. Então, não venda seu voto. Outra coisa que é importante. Analise em quem você vai votar. Analise antes, acompanhe. Poxa, eu ouvi falar desse cara, dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, né? Deixa eu ver quem é essa pessoa. Você vai lá, procura conhecer o trabalho dele. Analise a vida profissional dele, mas analise também a vida pessoal dele. Porque, de repente, ele é um cara bom profissionalmente. Aí você vai ver na parte da família, na parte do relacionamento dele, é uma pessoa cheia de dificuldades com a família, às vezes maltrata, né? Enfim. Então, o exemplo, ele tem que ser tanto numa área quanto em outra área também. Não pode haver nessa diferença. Não, mas eu sou bom no lado profissional, mas no lado pessoal, no lado familiar ali, eu maltrato. Opa, peraí, duvide disso aí. Então, você tem que analisar, você tem que acompanhar. Que aí você vai conseguir identificar quem realmente está falando a verdade, quem realmente vai te surpreender de forma negativa ou positiva lá na frente. Então, esse é um ponto interessante e que vale a pena a gente orientar, sim, a população. E eu agradeço pelo espaço aqui que vocês estão dando para a gente poder falar desse ponto, né? Pode contar com a gente. Agora, só um momentinho. Agora é do merchandise. Tranquilo. Tá? Você é apaixonado por café? Então você precisa conhecer o Bendito Café, localizado na Rua Amador Bueno 180, no centro de Santos. No Bendito Café, cada xícara conta uma história, especialmente com o exclusivo Mermude Café.
Venha viver essa experiência única ou visite o site www.benditocafesantos.com.br para maiores informações. Bendito Café, onde o bom café e boas histórias se encontram. Inclusive, eles mandaram um presente pro senhor aqui, ó. Pô, pra mim, que legal, olha aí, hein? Poxa Teu café vida. aí, Marcelo, olha lá. Bendito Café, olha, quero agradecer aqui pela lembrança aqui, pela consideração. Poxa, muito legal, hein? Esse que você é um café especial, tá? É o Mermu de Posso café. abrir aqui? Pode abrir, por favor. Gente, aqui não tem menino de nós. Como eu falei, tô me sentindo em casa aqui, porque, ó, nota 10 aqui, hora do pod, né? Isso. Olha aí, ó. Tá? Eu que sou um apreciador de café, muito feliz aqui, tá? Obrigado pelo presente. Esse Bendito Café. que nós temos aqui na mesa, ele é o em grão. Esse daí que você ganhou, ele já é em pó para você já fazer direto, tá? Então, Sim. pessoal, pode vir conhecer aí que é muito bom esse café, tá? Ah, delegada, só o jeito de falar, tá, gente? A esposa vai gostar disso aqui, que ela também aprecia bastante um cafezinho. Tá sempre bom. Legal. bacana. E também, pessoal, compartilhe a gente no Instagram, no YouTube, dá um like, dá um joinha, compartilhem com todo mundo, porque a gente quer trazer sempre coisas boas aqui para vocês. Então, quanto mais gente a gente conseguir alcançar, mais histórias boas, mais pessoas com um nível muito alto, que igual nós estamos trazendo aqui, a gente vai conseguir trazer cada vez mais, tá bom, pessoal? Então, ajude a gente aí também, dá um joinha, compartilhem, tá bom? Valeu! Isso tá certo. Professor, vou falar professor, né? Acho que o pessoal te chama Fica à mais de vontade, professor. tranquilo. Não tem milindre, tranquilo. Você comentou até da sua esposa, e eu lembrei agora, né? Você tinha comentado uma história do seu sogro, né? Sim. Que ele foi responsável, um dos responsáveis, para ajudar no socorro do edifício Joelma, né? isso. Isso já faz 50 anos, né? 50 anos, Bacana. E como foi assim? Bom, são duas situações, né? Você falou da esposa, né? Então, pois é, meu sogro é militar da aeronáutica também, tá aposentado já. E eu lembro que no quartel uma vez, olha só, como é que foi assim, como é que eu conheci minha esposa, né? Isso, até tinha perguntado, né? Como que antes, né? Como que foi. Se foi a relação aí da aeronáutica, se foi seu sogro que apresentou. Acabou sendo, né? Acabou sendo. Eu lembro que eu tinha passado no concurso para ingressar para a Força Aérea, na ocasião. E um belo dia, cheguei para trabalhar, cheguei na sessão e notei aquele silêncio, né? Na sessão, os militares ali, o pessoal que a gente, né, troca ideia para realizar as atividades e tal. Aquele silêncio todo. Aí o capitão me chama lá. Figueira, dá um pulinho aqui na sala. Tá bom. Me apresentei. O que tu anda aprontando aí fora? O capitão perguntando pra mim, né? Daí eu... Pô, aprontando nada, não. O que aconteceu, capitão? Vê lá, hein? Aí falou, ó, teve um militar que teve aqui, puxou tua ficha toda. E saber até antes de você entrar aqui. Você fazer parte aqui do quartel, né? E aí eu... É mesmo? Tal. Aí ele foi falando ali e tal, né? Aí foi que Daí caiu a ficha, né? Falei, Já sabia quem que era o militar, né? Mas por que isso? Porque eu fui numa festa, uma ocasião, junto com o pessoal do quartel, um amigo de turma, né? E aí, naquela festa, a filha do meu sogro, ou seja, minha atual esposa, a delegada, né? Ela acabou, que estava naquela festa. A gente nem se conhecia ainda. E aí, conversamos um pouquinho ali e tal, né? E os ponteiros bateram, né? E a gente acabou se relacionando depois, com o tempo e tal. Mas, só que eu achava que, enfim, pô, conversando, eu ia pra casa desse meu amigo, né? Que morava ali na Vila Militar também. Né? Eu não morava na época na Vila Militar. E aí eu ia pra lá e ela ia pra casa dele. E a gente ficava conversando e tal. Depois terminou a conversa, dava um beijinho e ia pra casa. E mal sabia eu que o pai dela já tava sabendo. Já tava puxando essa ficha toda, né? Pois é. Aí quando eu cheguei no quartel aconteceu, né? Essa situação aí. Mas depois eu passei a conhecer meu sogro, seu Barreto, suboficial Barreto. Gente boa, cara nota 10, fora de sério mesmo, gente. Um exemplo, lá no Guarujá, vocês podem perguntar para qualquer pessoa. Você vai falar, pô, esse cara realmente é nota 10.
E ele, enquanto militar, na época, em 1974, ele vinha chegando pro quartel, até que alguém falou, ó, você tá pegando... tem um incêndio lá em São Paulo, prédio muito grande e tal, é o edifício Joelma, e pediram para ele colocar o macacão de voo, como ele fazia parte ali da escala do esquadrão de saúde também, ele correu, colocou o macacão de voo, se apresentou lá no hangar, e na época então saiu o helicóptero H1H, que é o Hzão, sapão, né? Aquela aeronave muito parecida que é utilizada naqueles filmes antigos de guerra, enfim. E aí ele foi para lá. Aí lá ele trabalhou, participou de todo esse resgate. Então ele fala várias histórias, né? Que a aeronave ela só podia transportar 9 vítimas por vez. Nossa, Porque... e o prédio tava lotado de gente, isso. né? Porque assim, todo mundo querendo se salvar ao mesmo tempo. Então o fogo pegou na metade do edifício para cima. Naquela época não se tinha investimento em escadas de emergência, saídas de emergências, porta corta-fogo, não tinha. Então o que aconteceu? As pessoas na hora do incêndio subiram, poucos desceram. Elevador, enfim. Moral da história, ficaram lá em cima presas. E aí meu sogro conta como foi o resgate, conta que dava a mão para as pessoas e às vezes, né, quando dava as mãos ali, para segurar na mão era difícil, porque vinha aquelas bolhas, né, de Nossa, tal. a pessoa já tava queimada. Estavam já. queimadas. Ele conta, ó, nesse lado tinham pessoas queimadas, nesse lado pessoas estavam mortas já, né, outros Nossa. agonizando, alguns acabavam pulando, né, saltando do prédio, porque estava numa situação muito agoniante ali e tal. E aí a sensação que ele conta também é que quando ele conseguia colocar as pessoas dentro da aeronave, porque era a única aeronave que conseguia chegar até onde estavam as vítimas. Porque as aeronaves civis da época eram menores, então elas não conseguiam naquela área sobrevoar por conta da irradiação do fogo. Eles não obtinham sustentação, e devia né? ter muita fumaça também, Muita fumaça, o ar fica, né? Fica mais rarefeito, a aeronave ela perde sustentação. Já o Hzão é uma aeronave própria para guerra, então as pás do helicóptero, do rotor principal, são grandes, são maiores, o diâmetro é maior do rotor, então a aeronave ela é robusta, ela tem um pouco mais de sustentação, né? Mesmo diante desse quadro aí. E aí eles conseguiram, sim, resgatar muita gente. Tanto que, você falou, né? Faz 50 anos mesmo. Nós tivemos em São Paulo, teve lá uma comemoração em relação a isso. A Câmara do Estado de São Paulo novamente condecorou o meu sogro. Na época ele já tinha recebido uma condecoração do governador e tal, né? Então, assim, foi uma história muito bacana que eu tenho orgulho do seu Barreto, do seu Barreto, justamente por conta, né? Da pessoa que ele é. E mais esse feito que ele teve a oportunidade de realmente participar. Legal, bacana. E falando em fogo, né? O Jean até anotou aí, dos bombeiros aí? Então, os bombeiros antigamente ficavam em Vicente de Carvalho, né? Isso. E agora parece que fechou os bombeiros de Vicente de Carvalho e foi pro Guarujá. Exatamente. Por que isso? Assim? Então, Jean, na realidade foi uma mudança, né, que aconteceu. Realmente, onde estava o corpo de bombeiro lá em Vicente de Carvalho, eles estavam numa situação que precisava de ajuda. E então a cidade acabou, de alguma forma, alocando os bombeiros no Guarujá. Então hoje o corpo de bombeiros que cuida do Guarujá, ele está realmente no centro do Guarujá ali, né? Precisamente ali próximo da ETEC, enfim. Ali para atender a população, dependendo onde é a ocorrência, eles levam um tempo maior para chegar até lá. E na última sexta-feira eu saía da academia, já passava da 00:30, me deparei com um carro em chamas. Um incêndio num carro, um caminhãozinho. Aí eu vi que a Guarda Municipal, junto à Polícia Militar, adotou todo o procedimento de segurança, isolando a área, né? Pra ninguém chegar perto, pra não sofrer nenhum risco ali de acidente e tal. Mas eu fiquei esperando o bombeiro. O bombeiro chegou, mas ele chegou 15 a 20 minutos depois. Tô falando de uma sexta-feira à noite, 00:30, que não tem trânsito. E ele levou esse tempo todo pra chegar. Quanto tempo? De 15 a 20 minutos. Quando ele chegou, o carro já estava praticamente todo consumido. Eu sei que os bombeiros fizeram o máximo para chegar, porque os caras são fora de sério, entendeu?
Bombeiro trabalha, eles dão a vida para poder realmente resgatar, cumprir a missão. Tanto que alguns bombeiros já até perderam a vida, inclusive no Guarujá, quando houve o deslizamento dos morros lá, né? Naquela época da chuva, alguns anos atrás aqui. 2 anos atrás. E aí, o que me preocupou? Falei, poxa, se ele levou de 15 a 20 minutos para chegar aqui, o carro já estava todo consumido. Num horário como esse, que não tem trânsito, fiquei pensando, imagina se é no horário de pico. E pior ainda, imagina se o incêndio é numa loja ou então numa residência, né? Imagina uma residência com pessoas presas lá dentro. Imagina um incêndio, quer ver um exemplo? No departamento hidroviário, onde milhares de pessoas transitam ali por dia, durante o dia. Ou até mesmo numa empresa. Por quê? Vicente de Carvalho é onde está a maior densidade populacional. A maior parte da população reside em Vicente de Carvalho. As lojas, o maior comércio local é em Vicente de Carvalho. É um comércio grande, reconhecido inclusive. E é muito movimentado. Muito movimentado. Então as lojas. As empresas do Porto estão na onde? Em Vicente de Carvalho. Santos Brasil, Local Frio, Dow Química. O futuro aeroporto vai ser onde? Vicente de Carvalho. Aí o bombeiro vai ficar lá no Guarujá. Opa! Então acendeu a luz. Então iniciei um movimento. O túnel Santos Guarujá também vai ser aqui. Exatamente. Então iniciei um movimento. Já apresentei proposituras. Ontem, na sessão, por exemplo, né? Junto com a população, para que nós possamos sensibilizar as autoridades públicas. As autoridades estaduais, né? E também a autoridade municipal, para que tenhamos, sim, pelo menos um destacamento do bombeiro em Vicente de Carvalho. Então, pô, quer manter a base do bombeiro lá onde está? Tudo bem, ótimo. Lá está direitinho para eles. Eu percebo que ali a infraestrutura deles está melhor, mas é necessário que tenha pelo menos uma fração da equipe fixa ali em Vicente de Carvalho. Tem uma unidade ali, né? Isso. Onde era, por exemplo, que hoje, onde era o antigo Corpo de Bombeiros em Vicente de Carvalho, quem está lá é a Polícia Militar. Então, quero mandar um abraço aqui. O Capitão Freire fez um excelente serviço lá, excelente trabalho junto com todos os integrantes da Polícia Militar, né? Então, se puder, ali tem espaço. De repente, agrega ali uma fração do bombeiro fixa, com uma viatura, com os equipamentos de salvatagem, os equipamentos necessários, pelo menos, para acontecer um incêndio, eles já vão lá, já começam a dar ali o primeiro combate, até as outras viaturas chegarem da base do bombeiro, do Corpo de Bombeiro de Guarujá, que aí, junta os esforços, aí sim, resolve o problema. Agora, não dá para deixar o Corpo de Bombeiros só lá no Guarujá, porque realmente eu entendo que a área maior de risco hoje, que necessita de um tempo-resposta menor, é em Vicente de Carvalho. Então, por isso que eu iniciei esse movimento, junto da população, já apresentei proposituras e pretendemos, sim, sensibilizar as autoridades públicas, né? Para que possamos, de fato, ter uma guarnição, um destacamento, uma fração do bombeiro fixa em Vicente de Carvalho também. Isso aí daí tem que vir do Estado, né? No caso, não é do município. Então, o Corpo de Bombeiros, ele pertence ao Estado, né? Porque ele faz parte da Polícia Militar. Uhum. Mas o município também pode ajudar, pode fazer um convênio com o Corpo de Bombeiros do Estado, com o Estado, né? Para que, sim, possa dar força ali para que nós possamos ter ali o Corpo de Bombeiro em Vicente de Carvalho. Que é importante, né? Muito. Anderson, qual a importância também do dia 31 de outubro? Legal você ter falado isso. Para a comunidade evangélica, né? Verdade, Jean. Nota 10. O que acontece? 31 de outubro, eu consegui aprovar uma lei, tá? Onde comemora, está no calendário oficial da cidade, do município do Guarujá, onde passamos a comemorar o dia da proclamação do Evangelho. Por que eu fiz isso? Não para destacar nenhuma religião, enfim, né? Mas sim para dar a oportunidade de todas as religiões poderem realmente conclamar, né? Ou seja, comemorar o dia do Evangelho. Porque o dia 31 de outubro na cidade, eu notei que muita gente comemora o Dia das Bruxas. Mas tem uma parte da população que não comemora o Dia das Bruxas.
Então ficava aquela coisa, enquanto uma parte está comemorando, né, o Dia das Bruxas, outra parte ficava ali, né, sem ter o que comemorar. Eu falei, ah, não, peraí, vamos equilibrar o jogo, né? Aí eu busquei ali, né, reforço junto à lei federal e consegui provar ali que era necessário, sim, que pudéssemos aprovar uma legislação que positivasse ali, né, o dia 31 de outubro no calendário municipal de Guarujá como o dia da proclamação do Evangelho. O que é a proclamação do Evangelho? É anunciar as boas novas. Olha, Eu te poxa, perguntar, acontece alguma coisa em si, assim, nesse dia lá no Guarujá? assim, acontece assim, por exemplo, como é recente, né? Aham. Algumas igrejas, elas acabam comemorando, elas lembram do dia, elas falam, né? Elas, de repente divulgam. Marcam sabe? alguma reunião especial? Marcam reuniões, podem, enfim, elas podem fazer o que for necessário, uma passeata, podem fazer de repente sei lá, colocar um palco, falar, olha, o que é a proclamação do Evangelho? Falar, olha, é anunciar as boas novas, né? Ou seja, que olha, que Cristo deu a vida dele por nós, pagou por nossos pecados, então por isso nós estamos comemorando. Por quê? Para não esquecer que esse dia foi um dia, aliás, esse feito por Jesus Cristo foi um feito muito importante para toda a humanidade. Sim. Então, independente, né, de ser católico, evangélico, eu acho que todos nós somos cristãos e devemos sim, né, comemorar as boas novas, que é a proclamação do Evangelho. Na verdade, até eu diria mais, né? A gente tem que lembrar de Cristo e do que ele fez por nós. Isso, todos independente os da religião. dias, né? É isso aí. Independente da religião. É isso realmente mesmo. que ele Nota fez. 10. Se nós estamos aqui, é graças a ele, né? Claro. Uma coisa, quais as principais metas e desafios para o futuro do Guarujá? Rapaz, essa é uma pergunta importante, né? Eu creio que é sim se dedicar para que aconteça ali vamos dizer assim, uma renovação da cidade, com pessoas, com mentes que queiram realmente deixar de praticar ali a mesmice que a gente vive naquela cidade e passar a pensar de forma positiva, angariar forças, independente, né, de bandeira, como eu falei, mas realmente para fazer a cidade se desenvolver com qualidade, sabe? Então, para isso, é necessário que haja o envolvimento da população, o envolvimento da sociedade civil, o envolvimento de todos. E eu me enquadro nesse contexto. Eu como professor, eu como vereador também, né? Entendo que, poxa, é uma coisa que nós precisamos fortalecer. Porque se nós não plantarmos hoje, lá na frente, a gente não vai colher nada. Então existe até um movimento onde eu participo também, que é o Guarujá 2034, que trabalha em cima de ideias novas. Recentemente eu estive com eles, nós inclusive participamos de uma viagem, fomos a Maringá, um exemplo de cidade no Brasil inteiro. Maringá tem sido, sabe, condecorada com méritos em razão da organização, do desenvolvimento, do reconhecimento à sociedade, à população. Então eu vou lá, eu gosto de ver, poxa, onde que tá dando certo? Aqui, poxa, isso aqui pode ser implantado lá no Guarujá. Pô, isso aqui não dá para ser implantado, que aqui foge um pouquinho, né, da geografia nossa lá tal. Mas vamos estudar, vamos analisar. Eu acho que o que está dando certo em uma região, não tem que ter vergonha, precisa ser copiado, sim. Busca ideia. Lógico, Sim. não é? Até porque eu lembro que, quando eu era menor, né? Eu lembro que quando falavam do Guarujá, assim, era uma cidade... Sempre falavam, né? Nossa, cidade top, uma cidade organizada. E, infelizmente, com o tempo, com os anos, Perdeu. isso mudou essa situação, né? Mudou, infelizmente. É de ricos, né? Era Era cidade de rico, cidade né? rico. Pérola do Atlântico, né? Exatamente. O Guarujá sempre foi conhecido. Realmente, mais de um tempo pra cá, realmente o Guarujá tá precisando de ajuda, gente. Por quê? Infelizmente, as administrações da cidade, os gestores, né, que foram passando ao longo do tempo, deixaram a desejar, deixaram de investir em pontos que tem prioridades. Exemplo, a educação. Se nós tivéssemos realmente investido mais na educação... Eu era pequeno, se for de lá pra cá, né? Eu tô na gestão agora, mas tô falando... eu quero dizer a sociedade, né? Ou seja, se a sociedade cobrasse mais, participando, né?
Se os nossos representantes realmente fizessem a lição de casa, os últimos prefeitos, que é quem realmente tem o poder da caneta lá na cidade, juntamente com a Câmara, tivesse feito a lição de casa num passado breve, ou seja, com certeza hoje nós não estaríamos nessa situação. Então hoje nós temos que recomeçar. Essa é a realidade. O Guarujá tem vários pontos que precisam urgentemente de socorro. Isso enquadra a educação, a saúde, a segurança pública, a infraestrutura, o lazer e tantas outras áreas. Eu, como vereador, tenho feito a minha parte, vocês podem acompanhar nas minhas redes sociais. Posso falar? Pode, inclusive a gente vai mostrar aí, pode falar. Professor Anderson Figueira. Pode acompanhar lá, se você não concordar, você tem toda a liberdade. Tá Instagram, @professor Anderson Figueira. No YouTube, Professor Anderson Figueira. E no Facebook, Professor Anderson Figueira. Isso, e agora também tem o TikTok, tá? E o TikTok não tá ali ainda porque é recente. Ah, mas tá fazendo vídeos pro TikTok Isso, também. começamos agora, né? Figueira Anderson é o nome. Figueira Anderson. @Figueira Anderson. Então já fica aqui também pro pessoal Acompanhe conhecer. ele, então, pessoal, que aí você coloca nas suas redes sociais tudo que você tá fazendo, para o pessoal acompanhar. Tudo. Então, pessoal, é muito importante, tá, pessoal? A gente acompanhar. Independente de quem a gente está votando, em quem a gente elegeu, tudo, é muito importante que a gente, como população, que a gente consiga estar mais perto da nossa política. Porque aí a gente sabe quem que está fazendo as coisas certas, quem que não está fazendo as coisas certas, quem que pode ajudar um pouco mais, quem que não está ajudando. Então, se a gente conseguir nos unirmos como população, acho que a gente vai até ajudar os próprios vereadores, os próprios deputados a fazerem projetos melhores, projetos serem mais atuantes, porque o povo tem poder. Então a gente tem o poder, a gente tem que saber que a gente tem o poder de conseguir eleger, colocar lá quem a gente quer lá. Mas não é só colocar, a gente tem que ajudá-los também. Então é importante a gente... Que dia que é as sessões na Câmara? Terças-feiras, a partir das 15 horas. Às vezes começa um pouquinho depois, né? Mas é sempre a partir das 15 horas. Olha só, pessoal, 15 horas. Às vezes eu sei que muita gente está trabalhando nesse horário, mas quem puder, os estudantes mesmo que estudam de manhã, vão à tarde, às vezes as donas de casa, ou empresário mesmo que possa pegar 2 horinhas do seu tempo para ir lá, para ajudar a saber o que está acontecendo. É muito importante isso. Para o Guarujá, para Santos, para São Vicente, para Praia Grande, para o Brasil todo. Então, vamos fazer isso também. Vamos ajudar os nossos políticos a conseguirem mais coisas, fazerem mais coisas e a gente cobrá-los. Isso mesmo. Tem que cobrá-los. E o legal também, desculpa, Jean, que você falou, é que tudo isso, se de repente você não pode estar lá presente, é televisionado. Na TV Câmara, você pode acompanhar pela TV Câmara, pela ISTV, pelo YouTube, pelo Facebook, é só digitar lá. Exato. Câmara Municipal de Guarujá, você vai ver a sessão acontecendo na palma da sua mão, no seu celular, no seu computador. Então você está presente ali. Não precisa nem ir lá, não, então. Você pode ir lá. Inclusive, você pode acompanhar, participar, digitar se você concorda, se você não concorda, sabe? E viu, professor, realmente é importante acompanhar. E hoje a gente tem a internet que ajuda muito. Nesse aspecto, né? Eu tava lembrando, isso já faz muitos anos. Tô ficando velho. Que quando eu era garoto eu gostava de ir pra Câmara pra ver como que tava, conhecer os vereadores, né? Toda quarta. E eu lembro que uma vez, eu e o Jean, nós tínhamos uma ideia de projeto. Tudo bem que a internet ainda estava no início, na época. Nós estávamos elaborando alguns sites. Nós fomos, na época, até falar com alguns vereadores e conversar assim, olha, coloca no site os seus projetos, o que você vai fazer, para o pessoal poder acompanhar tudo mais. Lembro que um vereador, na época, fez um comentário que eu fiquei muito preocupado. Ele pegou, né? Da gaveta dele. Hã?
Ele pegou da gaveta dele depois, né? Ele mencionou, daí ele falou assim, olha, é muito bacana que vocês estão fazendo, falou pra nós dois, né? Essa ideia de mostrar o projeto, essas coisas. Porque ele falou assim, mas um exemplo, eu não lembro os valores, né, da época, né? Mas ele deu um exemplo, ele falou assim, olha, um valor que eu investiria para Fazer o dar site. informação, colocar no site essas coisas, eu ganho mais votos se eu mandar fazer batom e colocar E ele pegou o batom batonzinho assim lá, da ele gaveta colocou, dele. mostrou pra nós. Olha, meu Com o Deus. meu nome aqui e tal, eu vou ganhar mais votos se eu comprar e dar pro pessoal isso do que eu colocar Olha as só. informações. E de fato, eu espero, né? Eu acredito, sinceramente, que mudou desses anos pra cá. Muita gente tá mais consciente nesse aspecto, né? E de fato, a gente tem a internet hoje, né? Dá pra conhecer o histórico, dá pra ver os projetos, o que, né? As ideias que os vereadores, os prefeitos, os políticos em si, o que eles estão fazendo, o que eles fizeram. E isso faz diferença, né? De fato, igual o Jean falou, né? O povo tem algo muito, muito forte, muito importante em suas mãos, que é o poder de voto. Verdade. Então a gente tem que saber utilizar isso aí, né? Com certeza, viu, Adolfo? Você falou aí, realmente é exatamente isso, eu não mudo nada. Se a sociedade participa, opa, o político fica preocupado. Fala, pô, o pessoal mais tá vendo aí, esperto ó, aí, né? né? Entendeu? Mas para isso a sociedade precisa participar. Então, terça-feira, Câmara Municipal de Guarujá, se você não puder comparecer, entra lá no YouTube, no Facebook, enfim, só digitar lá. Ou mesmo na TV Câmara, como eu falei. Depois na edição né? a gente coloca ali o link. endereço, o link. Pra colocar o link. Legal, vai ser Isso. legal. Aí você pode participar em tempo real. Inclusive, tecer seus comentários lá também. Pode falar o que você concorda, o que você não concorda. Não vai ser excluído? Não. Sabe por quê? E é registrado, fica registrado. E, gente, sabe por quê? Porque nós não somos o detentor da verdade, não. Nós somos exatamente igual a vocês. Tem que parar com esse negócio do político achar que ele é melhor do que alguém, não. Nós estamos ali empossados de um poder, enfim, de autoridade, mas nós somos igualzinho a vocês e devemos, sim, representá-los. Então, por isso que é importante, né, a participação de vocês, tá? Eu não tenho milindre nenhum em falar essas coisas, porque é assim que eu sou. E eu espero que vocês também sejam assim. Nos cobrem, pensem ali os comentários, né? E aqui, ó, aproveitar desse instrumento também, que aqui o pessoal tá abrindo pra gente, ou seja, Hora do Pod tá fazendo um papel que o poder público deveria estar fazendo. Deveria estar publicando isso. O pessoal tá dando essa oportunidade. Já estão exercendo a cidadania aqui, estão de parabéns. Obrigado. 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 Anderson, já acabou o nosso horário, já até ultrapassou. A gente podia O estar papo tá falando muito mais bom, coisas viu? ainda, que eu Obrigado tenho coisas para perguntar aqui. Mas, Anderson, duas coisas que eu sempre peço pro pessoal que vem aqui para falar. Primeiro, deixa uma mensagem para os jovens. A mensagem que eu quero deixar para vocês, olha, não tinha pensado, mas vamos lá, eu vou arriscar. Pode ser um versículo bíblico? Pode, fica à vontade. Então, assim, um versículo que fala muito para mim é o seguinte, ó. Ele tá lá em Provérbios 3, 5, 7, fala assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. É Deus dizendo assim, olha, confia em mim, eu tô no comando. Se você acreditar em mim, você vai se dar bem, você vai chegar onde eu quero que você chegue. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para você, jovem. Então, ó, obedeça a seu pai, obedeça a sua mãe, obedeça as regras na sociedade. Não se importe com quem... alguém tá desobedecendo. Não interessa, faça a sua parte. Faça a sua parte que alguém tá te olhando e Papai do Céu lá em cima tá vendo tudo isso e vai te abençoar também. Tá certo. E Anderson, apareceu um gênio agora aqui. Tum! Gênio da lâmpada lá. O gênio. Gênio é o gênio. Olha aí. Aí ele fala, ó, Anderson, você tem um único pedido para fazer para a humanidade. O que eu escolheria? É, Uma sociedade mais justa. sociedade mais justa. Muito obrigado, Perfeito. Anderson. Muito obrigado, viu? Pessoal, novamente, coloca as redes sociais do Anderson. Olha só, sigam o Anderson. Foi um bate-papo muito legal. A gente viu
que ele é gente super boa, viu? Gente boa mesmo. Gente Obrigado, boa mesmo, professor. Ok, que agradeço. Além daqui, a gente falou com ele antes nos bastidores, né? Antes daqui, gostamos muito Legal dele, viu? mesmo. As redes sociais dele, @professor Anderson Figueira no Instagram, no YouTube, Professor Anderson Figueira e no Facebook, Professor Anderson Figueira. Pessoal, sigam ele, cobrem ele, que aí ele vai fazer mais coisas por vocês, tá? E, pessoal, ajudem a gente também. A gente tá no Instagram, Hora do Pod Oficial, no YouTube, o Hora do Pod, tá? Deem o seu like, dê um joinha e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. E peça para essas pessoas que vocês compartilharem com mais pessoas ainda. Vai fazer E diferença. segue também, Muita faz a diferença, viu? A gente tá tentando trazer aqui pessoas boas, de boa índole, que pessoas que pensam, que pessoas que querem educar outras pessoas, que queiram ajudar. Então, pessoal, ajude a gente a compartilhar e a divulgar cada vez mais isso daí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, viu? gente. Um abraço. Valeu, hein? Obrigado, professor. Legal, gente. Obrigado.